pela Tua presença, pela Tua companhia, Senhor, pela Tua direção, Deus amado. Glórias te damos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que Tu abençoe, Senhor, as crianças da Tua casa. Senhor, que Tu venha derramar da Tua graça e da Tua misericórdia sobre elas, livrando, Senhor, de todo olhar do maligno, e que elas possam, Senhor, crescer debaixo da Tua mão poderosa, Senhor, crescendo em graça e em conhecimento de Ti, que elas sejam guardadas debaixo das Tuas mãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Vamos abrir a palavra? Mateus capítulo 5. Versículo 21. Mateus 5, 21. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Vocês ouviram o que foi dito aos nossos pais: não assassine, e quem cometer assassinato estará sujeito a julgamento. Pensei que tivesse trazido meu óculos. Mas eu lhes digo: quem demonstrar ira contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem chamar o seu irmão de imprestável será trazido perante ao sinédrio. E quem disser tolo, incorre na penalidade de queimar no fogo do inferno. Portanto, se você apresentar uma oferta no altar do templo, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta junto do altar e faça as pazes com seu irmão. Então volte e apresente a tua oferta. Se alguém processar você, chegue rapidamente a um acordo com ele, enquanto ambos estão a caminho do tribunal. Caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao oficial do tribunal, e você será lançado na cadeia. Sim, é verdade. Digo-lhe que você certamente não sairá até pagar o último centavo. Senhor, te louvamos nessa noite, Pai. Te bendizemos pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Te louvamos porque Tu tens exercido sobre nós a misericórdia e o amor, nos ensinando, Senhor, a andar nesse mundo como Jesus andou, seguindo os passos do nosso Mestre, Senhor. E Tu tens sido misericordioso e bondoso conosco, nos ensinando a Tua palavra, Pai. Mais uma vez nessa noite te pedimos, Espírito Santo, que Tu venha tomar o lugar, Senhor, das nossas vidas. Que Tu mesmo venha falar aos nossos corações. E que não haja em nós nenhuma palavra que provém do nosso conhecimento, mas que tudo que falarmos, Senhor, toda palavra, venha direto do Teu trono para nosso alimento genuíno, Senhor. Nos ajuda nessa noite, fica conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem se assentar. A palavra dessa noite fala sobre perdão. A chave dessa semana das Casas de Paz é sobre perdão. E eu vou falar para vocês que uma coisa dificílima é você perdoar alguém ou pedir perdão a alguém. Tanto é que Jesus, ele gastou um bom tempo do seu evangelho explicando esse tipo de coisa para os seus discípulos, homens que iam seguir os seus caminhos e que iam ensinar a outros como eles deveriam andar. Jesus nessa noite vem falar com você e comigo da mesma forma que ele falou com os discípulos. E ele vem mostrar para nós qual é a visão dele quando ele encontra alguém
que não perdoa ou quando ele encontra alguém que não pede perdão. Quando a gente lê aqui em Mateus, né? A gente costuma dizer que o estatuto, você quer conhecer o estatuto do reino de Deus? Você precisa conhecer e aplicar na sua vida Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7. Se houver um local da Bíblia que possa resumir tudo que o reino de Deus precisa, tudo que um cidadão do reino de Deus precisa ter, são nesses 3 capítulos. Se você aplicar o que está escrito aqui, você pode ter a certeza de que você vai entrar nos céus. Certeza. Porque são coisas que Jesus deixou para cada um de nós, que mexem com o nosso interior, mexem com a nossa estrutura e que vão nos levar realmente para entrar no céu. Não adianta eu falar que eu sou discípulo de Jesus se eu não perdoo a quem me ofendeu. Né? A oração do Pai Nosso é um exemplo disso. Perdoai as nossas dívidas. Todo mundo quer isso, não quer isso? Todo mundo quer que Jesus, Senhor, Pai, Ele perdoe as nossas dívidas. Mas Ele completa assim: assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então Ele faz uma comparação. Eu quero que Deus me perdoe, assim como eu perdoo o meu irmão. As dívidas que meu irmão tem comigo. Qual é a sua atitude com relação a alguém que te deve? Como você perdoa? E eu não estou falando só de dinheiro não, irmãos. Eu estou falando de dívida, às vezes de amor. Dívida, às vezes, de uma ofensa. Como que você perdoa esse irmão? Porque vai ser dessa maneira que o Senhor Jesus vai olhar para você e vai te perdoar ou não. Porque Ele está dizendo assim, ó, assim como. Da mesma maneira que você faz com o seu irmão, Deus está dizendo assim, eu farei com você. Isso é terrível e é tremendo ao mesmo tempo, porque é algo que muitas vezes nós tratamos a nossa vida com Deus como se fosse alguma coisa de menor importância. Às vezes nós achamos que a vida com Deus é simplesmente vir ao culto, fazer alguma obra, ajudar através da caridade, levar uma cesta básica para alguém, dar uma oferta. Mas nós esquecemos que a nossa entrada no céu vai depender dessa atitude de perdoar ou não alguém. Muitas vezes a gente tem a oportunidade de ser uma pessoa melhor. Mas eu preciso entender que essa oportunidade está sendo dada pelo próprio Deus. Aquele que vai ter o crivo na mão para quando você se apresentar diante dele. E ele vai dizer assim, olha, você pode entrar, você não pode entrar. Uma das coisas, um dos checklists lá de Deus, olhando para nós é, Ele perdoa? Sim ou não? Não perdoa? Então, vamos abrir Mateus capítulo 6, versículo 14. Todos conhecem o Pai Nosso, não é? O Pai Nosso, ele vai até o versículo 13. No 14, ele dá uma dica para nós que vai fazer com que eu entenda o que Jesus está dizendo no Pai Nosso. Abre o Pai Nosso, então, Marcos, Mateus 6, versículo 10. Volta um pouquinho mais. Tá bom, não tem problema não. Volta no 9. Portanto, Jesus está ensinando a gente a orar. Vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Vai. 10, Marcos. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. E aí ele vai dizer algo assim, olha, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quando ele diz o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ele está dizendo para você e para mim assim, olha, essa oração
não é para você rezá-la, mas é para você colocá-la em prática na sua vida todos os dias. Porque ele está dizendo, o pão nosso de cada dia. Então tudo que está sendo dito aqui nessa oração é para você colocar em prática todos os dias na sua vida. Não tem um dia sequer que você não vai colocar essa oração em prática. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Vai. E aí ele vai dizer, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Vai. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Geralmente, para aí, Marcos. Geralmente, quando você termina uma oração, você termina com amém. E parece que ali terminou a oração que Jesus quis nos ensinar. Mas ele vai fazer um complemento que vai mudar a história dessa oração na nossa vida. 14, vai lá. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Vai. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Isso muda toda a história da oração. Porque agora, Deus está dizendo assim, ó, o que você fizer no seu relacionamento com o seu irmão aqui na terra, vai refletir no seu relacionamento comigo. Antes era algo que só funcionava entre nós, né? Quando Jesus diz lá, não matarás, ele está lembrando da lei. O que diz a lei? Não matarás. A lei, ela é fria. Ela só diz respeito a algo físico. Mas Jesus, ele traz a lei para um outro patamar. Ele diz assim agora, eu, porém, vos digo. E aí depende, irmãos, de quem você quer servir. Se você quer servir a lei dos homens, ou se você realmente quer servir a lei de Deus. Jesus, em nenhum momento, ele veio abolir a lei. Jesus diz que ele veio para cumpri-la. Só que agora, se você realmente quiser ser um seguidor de Jesus, se quiser receber os benefícios que existem quando você segue a Jesus, ele diz assim, ó, você não pode mais caminhar nesse raso que você está caminhando. Jesus começa a elevar o nível de relacionamento. Às vezes a gente pensa, irmãos, que servir a Deus e entrar no céu vai ser só aquele momento que eu venho aqui, que eu me relaciono com meus irmãos. Quando eu saio daqui, não tem problema nenhum. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso andar do jeito que eu quiser. Só que não é isso que Jesus está dizendo nesse lugar. Jesus está mostrando para nós que existe um crivo para entrar no céu, que é preciso que eu coloque em prática na minha vida, porque senão eu vou chegar naquele dia lá e vou ter uma surpresa. E uma das coisas que Deus coloca como crivo é o perdão. Se tão somente perdoares o teu irmão, o teu Pai que está no céu também te perdoará. Porém, se você não perdoar o teu irmão, a quem você vê, o teu Pai que está no céu também não vai te perdoar. Eu lembro, quando eu era pequeno, a minha avó falava exatamente isso para mim. E olha que eu era pequenininho. E eu nunca mais esqueci daquilo que minha avó disse. Se você perdoa o teu irmão aqui, Deus vai te perdoar naquele dia. Mas se você não perdoa o teu irmão, Deus não vai te perdoar naquele dia. E eu ficava pequenininho, tipo assim, Esther, sei lá, um pouquinho mais velho. Ficava pensando, meu Deus, o que pode ser feito, né? É simples, irmão. É você largar. O que é aquela pessoa que não perdoa? Qual é o símbolo que você pode imaginar de uma pessoa que não perdoa? Sabe aquela bola de prisão? A bola de ferro que eles amarravam os pés dos prisioneiros? Agarrava no pé do prisioneiro uma bola e o cara tinha que carregar aquela bola. Na verdade, a pessoa que não perdoa, é ela que está carregando a bola de ferro. Porque a pessoa que às vezes te ofendeu,
ela não está nem sabendo que você está tão chateado com ele assim. E você ficou tão magoado com aquela situação que agora você passa a carregar aquela pessoa junto com você. É a bola de ferro. Você dorme, aquela pessoa está junto contigo. Você vai tomar banho, aquela pessoa está junto com você. Você vai para a igreja, aquela pessoa está andando com você. A bola de ferro está agarrada no teu pé ainda. Eu lembro que uma vez eu tive uma situação dessa com um amigo meu, que ele era meu sócio numa confecção. E aí nós fizemos a nossa sociedade, e em determinado momento eu soube e vi que ele estava me traindo. Ele não tinha necessidade nenhuma de fazer isso. O cara tinha uma situação financeira boa, mas ele quis se juntar com o pai para poder fazer uma confecção paralela. Não era muito mais fácil ele dizer assim: Manuel, não dá mais para a gente continuar, segue a sua vida, eu sigo a minha, e está tudo certo. Não era mais fácil? Sinceridade, irmãos. Muitas vezes a gente não quer andar com uma pessoa e a gente fica ali preocupado, não é? Mas não, ele fez o errado. E aí eu descobri que ele estava copiando as nossas peças para fazer uma nova confecção. Terminamos a nossa sociedade, e um belo dia, passou o tempo, Deus falou para mim assim: se você não perdoar ele, não tem como eu te usar no reino de Deus. Deus está falando exatamente isso para nós aqui nessa noite, irmãos. O perdão do teu irmão ou da tua irmã que te ofendeu vai determinar o quanto você vai ser usado ou não por Deus aqui na terra. Às vezes a gente pensa assim: Senhor, eu quero te servir. Eu quero ser aquele que vai ser usado por ti com graça, com poder. Eu quero orar pelos enfermos e eles sejam curados. Eu quero fazer maravilhas, eu quero abençoar pessoas, libertar pessoas. Mas existe algo que impede isso, e é a falta de perdão. Se eu entender isso logo, Deus vai ter prazer de nos usar para curar outros. E aquela vez, aquela que o Senhor falou comigo, eu disse assim: não, Senhor, eu não vou lá. Porque foi Ele que fez isso comigo, eu não fiz nada com Ele. E aí tem uma outra lição. O perdão não depende da aceitação do outro. Às vezes a pessoa que te ofendeu, ela não vai te pedir perdão. Mas você precisa perdoar aquele que te ofendeu. Você precisa colocar na balança o que é mais importante para você. O que é mais importante para você? Continuar carregando essa bola de ferro, ou ter a presença do Espírito Santo na tua vida? Ou quando você falar e você sentir que não é mais você que está falando, mas é o Espírito Santo que está falando por você. Enquanto o perdão não acontecer na sua vida, o Espírito Santo não vai falar por você, é a sua carne que está falando. Você pode até, irmão, arrebanhar uma multidão de pessoas pela sua retórica, pelo seu jeito de falar. Político faz isso. Só que a graça só acontece quando você está cheio da presença do Espírito Santo. E a Bíblia fala assim: não é pela tua obra, não é pelo quanto você sabe fazer, mas é pela graça que você é salvo. Então, quando você se enche da graça do Espírito Santo, além de você ter acesso à sua salvação, você está levando essa salvação para outras pessoas. Mas quando você usa da falta de perdão, você afasta a graça de Deus da sua vida. Deus está só olhando para você até quando você vai. Foi quando Ele falou comigo: até quando você vai continuar a ficar desse jeito? Será que você não entendeu que eu quero te usar para curar outros? Mas o nosso egoísmo, às vezes, passa do limite da graça. Nós olhamos para o nosso eu.
Nós pensamos em nós, apesar de você achar talvez que seja uma pessoa que não é egoísta, mas quando você não exerce o perdão, você está sendo egoísta. Porque você só está pensando na sua dor. Você não está pensando na dor do outro. Você não está pensando como o outro vai reagir, ou como ele está reagindo. E aí Deus me fez ir lá naquele camarada lá, para pedir perdão para ele, por uma coisa que eu não havia feito. Isso é ser discípulo de Jesus, irmão. Você quer ser discípulo de Jesus? Vou perguntar de novo porque está muito fraco, né? Acho que vocês perderam perderam a certeza de que quer ser discípulo de Jesus. Vou perguntar de novo. Vocês querem ser discípulos de Jesus? O perdão não é condicional. O perdão é obrigatório. Obrigatório. Eu fui lá, falei com aquele camarada, choramos os dois juntos, mas ele também não me pediu perdão. Ele estava carregando uma bola chamada Emanuel e eu nem sabia. E eu estava carregando uma bola chamada o nome dele lá, e eu vi que aquilo ali estava me fazendo mal e eu deixei aquela bola com ele. Toma aí, meu irmão, eu não quero mais saber disso. Mas ele continuou carregando ali. Isso foi em 2009. Em 2012, ou 13, não, 12, ele me manda uma mensagem no antigo Messenger, dizendo assim para mim: Emanuel, tu lembra aquele dia que você foi lá no meu escritório? Lembro. Eu era para ter falado um negócio com você, mas eu não tive coragem de falar. Você me perdoa? O que você faz, irmão? O cara te roubou, tirou o teu sonho, tirou a tua confecção, tirou o teu sustento. Eu perdi 2 anos da minha vida. O que você faz? Aí eu falei para ele assim: cara, eu já te perdoei naquele dia lá. Naquele dia eu já larguei aquela bola. Depois ele entrou lá na igreja, um dia que eu estava pregando. Não sei se vocês estavam lá naquele dia. Eu desci do púlpito, na hora que eu estava pregando, fui lá dar um abraço nele, e a família dele entraram na igreja, irmãos. Esse problema eu não carrego. A Bíblia fala assim para mim: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Sabe o que ele está querendo dizer? Não deixa passar tempo. Não deixe esfriar a situação. O mundo é tão terrível que ele diz assim: eu vou deixar a poeira baixar para resolver esse problema depois. Não é assim não que se resolve não, irmão. No reino de Deus não tem nada dessa história de deixar a poeira baixar, não. No reino de Deus você precisa perdoar já. Já, é agora, não é para depois. Porque se, por exemplo, hoje alguém te ofendeu e você não a perdoa, e se Jesus nessa madrugada voltar, você vai ficar e não vai entrar no reino dos céus. Como é que você faz? Você sabe a hora que Jesus vai voltar? A palavra de Deus diz que ninguém sabe, nem o Filho sabe, senão o Pai. O Pai é o único que sabe a hora que Jesus vai voltar. Ele pode voltar agora que eu estou aqui pregando para você. Então Jesus está dizendo assim: quando você for levar a sua oferta, nós acabamos de fazer aqui uma oferta. Quando você for levar a sua oferta e você lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta ali, não coloca ainda não. Vai lá primeiro e se acerta com o teu irmão. Para Deus, o mais importante não é a oferta que você dá aqui. O mais importante é o teu irmão, o teu próximo. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. E amarás ao teu próximo.
Esse entendimento precisa entrar na nossa mente, irmãos, se nós queremos entrar no reino dos céus. Porque pode ser que o Senhor te chame agora. E como é que vai ser se você tiver alguma coisa contra alguém? Ou se alguém tiver alguma coisa contra você, como é que vai ser? Jesus deu o maior exemplo para nós quando ele estava na cruz. As pessoas cravavam os cravos nas suas mãos, nos seus pés, colocavam a coroa de espinhos, furaram o seu lado. E Jesus olha para eles e diz assim: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eu estou fazendo. Ele estava morrendo, irmão. Se eu quero realmente ser discípulo de Jesus, fazer aquilo que ele fez nessa terra, eu preciso seguir os seus passos, fazer como ele, ser como ele. Senhor, perdoa. Perdoa, Senhor. Porque talvez nem esteja sabendo o que está fazendo, Senhor. As pessoas vão chegar perto de você e vão te ofender, irmão. Não pense que isso nunca mais vai acontecer, porque isso vai acontecer. Uma das formas de Deus aperfeiçoar os seus discípulos é através do perdão. Uma das formas de Deus transformar as nossas vidas através do perdão é nos colocar em situações difíceis com outras pessoas. E Ele muitas vezes vai usar pessoas que nós amamos. Pessoas que estão próximas de nós. Amigos, irmãos, mãe, pai, filhos. Deus vai usar essas pessoas para te aperfeiçoar. Romanos 12, ele vai dizer assim: não vos conformeis com esse mundo. Ele está dizendo para você e para mim assim: não tome a forma, não seja como essas pessoas do mundo. Porque a Bíblia, ele vai dizer assim também em outro trecho, vai dizer assim: o que adianta você amar aqueles que te fizeram bem? Amai os que vos maltratam. O que alegra o coração de Jesus, irmãos? O coração de Jesus se alegra quando você cumpre a sua palavra. Quando você anda nos seus caminhos. Quando você se torna como Jesus aqui na terra. Jesus, apesar de ter sido chicoteado por aqueles homens, ter sido crucificado por eles, ainda pede na cruz: Senhor, perdoa-lhes. Senhor, não nos impute essa maldição. Perdoa, Senhor. Amar os vossos inimigos é algo que um discípulo de Jesus precisa fazer. Se eu sigo a Jesus, se eu digo que eu sigo a Jesus e não amo os meus inimigos, eu não sou discípulo de Jesus, eu não vou entrar no reino dos céus. É simples assim, irmãos. Com Deus não tem meio termo, com Deus não tem conversa fiada, com Deus não tem distorção. Não, é isso, e acabou. E se Deus hoje está falando com você, se sinta um privilegiado, porque Ele está te dando uma chance de consertar aquilo que possa estar errado ainda na sua vida. Ainda há tempo. A arca ainda não está fechada. Qual foi a grande questão daquelas pessoas que estavam ao redor da arca? Eles não acreditaram no que Noé estava dizendo. Noé pregou por 120 anos. E aquelas pessoas não acreditaram que ia chover e inundar tudo. Arrependei-vos, que dizia João Batista: arrependei-vos e convertei-vos do vosso mau caminho. Uma das consequências do perdão é o arrependimento.
Não há como ter perdão sem ter arrependimento. Não há como ter arrependimento sem ter perdão. Não há como. Se você não perdoa, você não se arrepende. Você só está tendo algum remorso. Choro de remorso. Mas arrependimento não. Arrependimento não. Pastor, então me dá uns exemplos aí de coisas que eu preciso resolver na minha vida. Vamos puxar sardinha aqui para um lado. Primeira Pedro, bota aí, Marco. 1 Pedro 3,7. Quando Deus está falando sobre relacionamentos, né? Ele está falando sobre coisas que são ligadas aos nossos sentimentos. O que existe de maior? Aonde é o lugar onde mais você precisa perdoar? Onde é? Você tem ideia? Relacionamento entre o casal. É o lugar onde mais você tem que perdoar, né? Olha o que diz 1 Pedro 3,7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois, vai Marcos, juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não, se interrompam as vossas orações. Olha só, lá no início, quando nós falamos sobre o perdão, de Mateus capítulo 5, né? Eu entendo que a falta de perdão rompe o meu relacionamento com Deus. Deus exige que eu perdoe para que eu continue conversando com Ele. Se eu não perdoar, é interrompido. E Ele vai acentuar isso mais ainda no relacionamento do casal. Ele está dizendo para os homens, entenda uma coisa. Trate a sua esposa como se fosse um vaso mais frágil. E Ele não está dizendo isso porque a mulher é mais fraca do que o homem, não, irmãos. Porque em determinadas áreas a mulher é muito mais forte até que o homem. Mas Ele está dizendo isso com relação à área sentimental. As mulheres são mais sentimentais do que os homens. As mulheres sentem mais do que os homens. Os homens talvez aguentem mais o tranco, mas a mulher não. Por mais dura que ela possa parecer, ela não aguenta muita coisa na parte sentimental. E quando o homem não entende isso, ele vai gerar um problema não só com a mulher, mas ele vai gerar um problema com Deus. Porque Deus está dizendo no final ali, olha, faça isso, trate ela com dignidade, com discernimento, para que as suas orações não sejam interrompidas. Senhor, por que a minha oração não é respondida? Por quê? Um dos motivos está aí, ó. Às vezes, a gente não mostra para ninguém a nossa realidade. Mas às vezes você, no seu lar, está agindo como uma pessoa insensata. E aí, diante dessa insensatez que você está agindo, aquilo que você pede a Deus nem chega nele. É terrível. Tudo por causa da falta de perdão, falta de sabedoria, falta de entender aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Colossenses capítulo 3, versículo 19, diz assim: maridos, amai as vossas esposas e não as trateis asperamente. Ó,
não as trateis asperamente. O que quer dizer isso? Com grosseria. Eu estou falando para os homens aqui, irmãos, porque nós precisamos entender que nós somos o sacerdote do nosso lar. Deus, quando olha para a nossa família, né, Ele vai olhar para o sacerdote primeiro. E se Ele olha para o sacerdote e Ele vê que o sacerdote não está cumprindo aquilo que Ele mandou, Ele nem ouve a oração. Então, toda a família é abatida por aquele problema. Olha o que diz aqui. Quando criamos um problema com as nossas esposas, não estamos criando somente um problema caseiro, mas estamos criando também, sobretudo, um problema espiritual. A falta de perdão nas nossas vidas gera um problema espiritual. Não é só um problema físico, não. Não é só um problema entre mim e outra pessoa. Não é só um problema horizontal, né? Horizontal. Mas também é um problema vertical. Enquanto eu não resolvo esse problema aqui, Deus não ouve a nossa oração. Não, mas eu digo vertical é assim. Não, horizontal é assim. Você entendeu? Gera um problema vertical, problema espiritual. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, diz assim, olha que coisa tremenda, olha. 1 Timóteo 2, 8. Quero, pois, Paulo está ensinando ao seu discípulo Timóteo, entende aqui. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas. Aí ele vai completar, sem ira e sem contendas. Então ele está dizendo assim, olha, você, homem, sacerdote, você é da vontade de Deus que você ore em todo lugar, com mãos santas, para abençoar as pessoas. Mas existe uma condição: se você não tem ira e se você não tem contenda. Está ali? Sem ira e sem animosidade. Deus não vai ouvir a oração de quem ora com ira entranhada no seu coração. Quem ora com contenda no seu coração. Não vai ouvir, irmão. Você pode orar, gritar, espernear, pode fazer o que você achar que você pode fazer, mas não vai acontecer. A falta de perdão gera consequências terríveis, principalmente no relacionamento com Deus. Deus para de me ouvir. Né? A gente pede para o Senhor se levantar do seu trono. Senhor, se levanta do seu trono, me ouve, me abençoa. Enquanto não tiver perdão, Ele não vai ouvir a sua oração, irmãos. Outro exemplo, Malaquias capítulo 2, versículos 13 ao 16. Abre aí, Marcos. Às vezes a gente pensa, né, que é só entre o relacionamento de marido e mulher, mas não. Malaquias, capítulo 2, versículo 13 ao 16. 13, isso. Ainda fazeis isto. Olha só o que o Senhor está falando com aquele povo. Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que Ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. Continua. E perguntais, Deus está falando com essas pessoas, você está perguntando por que eu não estou ouvindo mais a tua oração? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Vai. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos,
e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Deus está falando assim, você está perguntando para mim por que eu não estou ouvindo mais a tua oração? Por que será que eu não estou ouvindo a tua oração? Porque você está sendo infiel. E essa pessoa ali não estava só sendo infiel carnalmente, estava sendo infiel de todas as maneiras. Enquanto você não resolver isso, eu não vou ouvir a tua oração. Deus não vai ouvir os nossos pedidos, irmãos. Jesus estabeleceu o mesmo nível de julgamento dado ao homicida, como também para aquele que não perdoa. Não é o que nós lemos aqui? Voltamos para Mateus 5. Vocês ouviram que foi dito aos vossos pais, não assassine. Quem cometer assassinato estará sujeito ao julgamento. Então ele está dizendo, aquele que assassina está sujeito a um julgamento. Aí ele vai falar outra coisa. Mas eu lhes digo, quem demonstrar ira contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento. Então Deus coloca agora no mesmo patamar um assassino com aquele que odeia. Mesmo patamar. E é o mesmo julgamento. Para Deus não existe diferença. Quando você não perdoa, existe uma frase que muitas vezes a gente fala. Martinha eu não perdoo de jeito nenhum. Porque a Martinha, para mim, morreu. Não é assim? Eu esqueci que ela existe. Eu acabei de matar ela. Sem usar faca, sem usar revólver, sem usar nada. Acabei de matar. Para Deus, a minha ligação com Ele acabou de ser interrompida. Posso orar, posso pedir, posso falar, posso espernear. Enquanto eu não resolver isso, Deus não vai resolver a minha vida. Eu te pergunto, quais são então as consequências da falta de perdão? Quais são? Primeira delas, rompimento do relacionamento com o Pai. A primeira que você logo de cara perde é o relacionamento com o Pai. Segunda, as suas orações passam a ser descartadas. Deus, quando olha para você, Ele diz assim, eu não quero nem ouvir a oração dessa pessoa. Você imaginou um negócio desse? Para pensar, um Deus todo-poderoso, ouvindo você orar, Ele diz assim, não, essa aí não. Essa aí eu não quero nem ouvir. Nem ouvir. Terceira coisa que acontece quando existe uma falta de perdão. Você estará sujeito ao julgamento de Deus. E eu te pergunto, o julgamento de Deus é mais duro ou menos duro do que o dos homens? Porque Ele é um justo juiz. Ele não vai agir de forma injusta. Quarta coisa que você recebe como consequência de não ter o perdão. Você será lançado na prisão de fogo. Não é o que está dito aqui? Eu queria ler um texto com você. Deixa eu abrir aqui para você entender. Mateus, abre lá, Marcos, por favor. Mateus capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 21 até o versículo 35. Essa é uma passagem onde fala-se muito sobre o perdão. Mateus 18, versículo 21. Olha o que diz. Pedro é o discípulo de Jesus, ele chega perto de Jesus e pergunta, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, ele está
exacerbando aquilo que diz a lei. Porque o judeu, ele tem uma coisa com o número 7. 7 é a perfeição, né? Então ele perguntou sobre 7 por uma questão de tradição judaica. Senhor, até quantas vezes? 7 vezes? Ele pensou que Jesus ia dizer assim, não, tudo bem, 7 vezes está bom, né? Aí Jesus fala para ele, não. Jesus eleva o nível de novo. Jesus diz assim, ó, agora você vai ter que perdoar 70 vezes 7. E aí ele vai dar um exemplo. Vai, continua. Por isso, ó, ele vai comparar o reino dos céus, irmãos. Tudo que ele vai dizer agora é comparando com o que acontece no reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Para aí. Tudo certo. Se o nosso Senhor, preste atenção numa coisa, se o nosso Senhor nos ensina que eu preciso perdoar, Ele mostrou na prática como deveria ser. O rei dessa história é o nosso Senhor, é Deus. O servo que está devendo, somos nós. E quando eu não pago aquilo que eu devo, existia uma regra antigamente que quando você não paga a sua dívida, eles poderiam tomar toda a sua família como escravo até que fosse pago o último centavo. Enquanto não fosse pago o último centavo, você não sairia da escravidão. O rei decretou a lei e o cara fez o quê? Se derramou diante dele. Senhor, tem misericórdia de mim. Perdoa a minha dívida. Me ajuda porque eu não tenho como pagar. Não é assim que você faz diante do Senhor? Perdoai as minhas ofensas. O Pai Nosso não é isso? Perdoa as minhas ofensas, Senhor. E o rei, como ele ensina a perdoar, ele foi e perdoou o cara. Mas olha, a história continua. Vai. Saindo, o servo saiu daquele lugar. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Preste atenção no detalhe. O cara devia 10.000 talentos. Foi perdoado de 10.000 talentos. Quando ele sai do palácio do rei, encontra um camarada que devia a ele 100. Ele foi perdoado de 10.000. Agora ele encontra um que deve 100 para ele. Agarrando, o sufocava, pegou no pescoço do cara, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, ó a cena, lhe implorava, sê paciente comigo e eu te pagarei. A mesma coisa que ele fez lá. E ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vai. Vendo os seus companheiros que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que aconteceu. Os camaradas lá que viram acontecer isso, dedaram ele lá, falaram, ó, lembra aquele camarada que esteve aqui agora há pouco? O senhor perdoou ele de 10.000 talentos? Ele não perdoou um camarada que devia 100 para ele. Vai. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Vai. Olha agora o detalhe do que vai acontecer com esse camarada. Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse a dívida. Vai.
assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Para onde Deus está olhando para você, irmão? Ele está olhando para as suas atitudes do lado de fora? Ou Ele está olhando para você no seu interior? Às vezes, irmãos, a gente quer dar uma de santarrão dentro da igreja. Santo. Mas Jesus está olhando para o seu interior. Jesus está vendo como é que você age aí dentro. Porque Ele está dizendo ali, olha, por causa de que você não perdoou aquele que você deveria perdoar, eu vou te entregar aos verdugos. Verdugo, eu fui ver, verdugo no grego significa basanistes. E o significado disso é aquele que tenta extrair a verdade pelo uso da tortura. Você já entendeu quem é que vai te pegar? Se você não perdoar? O torturador. O inquisidor. Um demônio. Aí você pensa assim, não, eu estou seguindo ao Senhor, estou indo na igreja, está tudo certo. Mas se você não perdoar, os demônios têm abertura para tocar em você. Para tocar nas suas finanças. Para tocar onde você coloca os seus pés. A falta de perdão, além de tirar o nosso relacionamento com Deus, permite a atuação de Satanás e seus demônios na nossa vida. O Senhor lançou aquele homem, entregou aquele homem aos verdugos. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Se você não agir, não perdoar no fundo do seu coração aquele que te deve, eu também vou te entregar aos demônios. É Ele que entrega, irmão. Ele é o rei. E os demônios estão lá só babando, esperando você chegar. Porque não houve perdão suficiente ou sincero dentro do seu coração. Todo mundo estava esperando uma palavra de bênção, né? Mas isso é uma bênção para a tua vida. Porque se você ouvir o que eu estou pregando para você hoje e deixar a falta de perdão para lá e começar a perdoar, os verdugos vão se afastar de você. As maldições vão começar a se afastar da sua vida. A vida vai começar a tomar um novo rumo. As bênçãos vão começar a chegar. Sabe por que as bênçãos não chegam, irmão? Porque está cheio de verdugo ao teu redor. Está cheio de verdugo te fechando na escuridão. E o pior não é isso. O pior é que se você continuar teimando em não perdoar, além de você ser entregue aos verdugos, aos demônios, esses demônios vão te levar para a prisão. O que é a prisão? É o lago de fogo e enxofre. Vou fazer uma pergunta aqui. Eu sei que todo mundo vai falar que não, mas eu quero que você responda aí dentro de você. Você está mesmo querendo encarar uma prisão? Cara, mas pelo amor de Deus. Pensa direitinho. Porque se você continuar agindo do mesmo jeito que você está agindo, os verdugos vão chegar perto de você. E eles vão te levar para a prisão. Eles vão te levar para lá. Eles não vão agir com misericórdia. O único que tem misericórdia é o Espírito Santo de Deus. Ele é o único. O demônio não tem misericórdia de ninguém. Quem não perdoa será lançado em uma prisão e será atormentado por demônios pelo simples fato de ter dado lugar ao diabo. A falta de perdão é dar lugar ao diabo. Você entendeu isso? A falta de perdão é dar lugar ao diabo. Efésios 4, 26 e 27 diz assim: irai-vos, todo mundo sabe essa parte, né? Irai-vos e não pequeis. Mas ele termina por aí? Não. Ele diz assim, ó: não se ponha o sol sobre a vossa ira. E o mais importante ele vai dizer agora:
Não deis lugar ao diabo. Nós estamos dando lugar para o diabo, irmão. A falta de perdão é dar lugar ao diabo. Tá como se você estivesse fazendo assim, ó, um convite para ele. Entra na minha casa. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Ah, Jesus, eu vi um filme ontem que eu não queria ter visto, mas eu vi. E ele fala de uma situação que eu trouxe para o lado espiritual. O demônio lá, né? O capeta lá, o capiroto, conversando com a mulher e tentando convencer ela né? Aí ele convence a mulher a se casar com ele. Ele faz um convite lá no meio do relacionamento deles e fala assim: você quer se casar comigo? E a mulher toda envolvida sentimentalmente com aquela situação, ela vai e fala assim: tá bom, eu me caso. Pronto, era tudo que ele queria. Era só isso que ele queria. No dia seguinte ele mostrou quem ele era. A mulher achava que era o príncipe encantado dela. No dia seguinte ele mostrou quem ele era. É assim que ele faz. Primeiro ele vai se mostrar diante de você como um príncipe encantado, para te fazer o convite. Ele vai perguntar para você assim: você me permite entrar na tua casa? Se você disser sim, ele vai entrar. Ele não vai se fazer de rogado. Ele vai entrar. Em nome de Jesus, irmãos, eu quero crer que você nunca vai convidar Satanás para entrar na sua vida. Eu quero crer nisso. Mas comece a perdoar. Porque a falta de perdão é um convite para o diabo. É dizer assim: entra na minha casa. Entra na minha vida. Se você errou, resolva isso sem demora. Não deixa o sol se pôr sobre a vossa ira. Toda vez que você deixa um problema se prolongar na sua vida, sabe o que você faz? Você está dando lugar ao diabo na sua vida. Ele se aproveita dessa situação. Resolve isso logo. Se tem que resolver, resolve logo. Não fique esperando para amanhã. Resolva imediatamente. Mas eu te pergunto, como que você vai resolver isso? Hein? Você vai resolver segundo o costume humano? Segundo a sua própria justiça? Segundo a sua vontade? Isso não vai se resolver segundo a sua vontade. Esse tipo de coisa, falta de perdão, só se resolve mediante o parâmetro da palavra de Deus, irmão. Você precisa conhecer a palavra. Você tem meditado na palavra? Quanto tempo você gasta por dia para meditar na palavra? Ou você só medita na palavra no dia que você prega? Ou você medita só na palavra no dia que você vem à igreja? Você acha que os problemas não acontecem nos outros dias? No dia do culto da igreja não tem problema nenhum. Tem tanto problema que as pessoas não vieram hoje. Você tem orado por elas? Sabe, irmãos? Isso é muito sério. Essas pessoas estão sendo alvos de Satanás. Se você não orar e não jejuar por essas pessoas, elas não vão permanecer aqui. Você precisa entender, você tem que se desgastar por elas. O diabo não está brincando de ser diabo, irmão. E ele não está brincando de querer pegar a sua vida. Eu não estou aqui querendo meter medo em ninguém, não, irmãos. Eu só estou dizendo das coisas que eu já vi, já vivi. Essa barba branca aqui não é à toa, não, irmão. Esse cabelo branco aqui não é à toa, não. Apesar de eu ser novo, não é à toa, não. Entenda uma coisa: a falta de perdão te afasta de Deus. Quando nós não resolvemos os nossos problemas, segundo a palavra de Deus, estamos, na verdade, dando lugar ao diabo. Você está dando lugar ao diabo.
Agora, se você realmente quer fazer a vontade de Deus, perdoar a quem te ofendeu, perdoar as pessoas que às vezes você acha que fizeram algo contra você, e você fizer isso segundo o parâmetro de Deus, existe algo que Deus vai fazer por você que nenhuma outra pessoa poderá fazer. Vamos abrir a palavra. Não sei se dá para abrir aí agora, Marcos, tá? Miqueias. Você já leu Miqueias? Está na palavra. Miqueias. Eu te convido a ler Miqueias. Miqueias, capítulo 7, versículo 18 e 19. A gente não fala aqui algo muito importante que Deus lança fora, né? Miqueias, capítulo 7, versículo 18 e 19. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? O que ele faz? Que perdoa a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e vai fazer o quê? Lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar, irmãos. Se você fizer a vontade do Senhor, perdoando a quem você precisa perdoar, a palavra de Deus diz que Ele vai lançar no mar do esquecimento todos os nossos pecados, irmãos. A promessa não é só para uma pessoa ou outra, não. É para todos nós. Se eu cumprir isso, Deus vai abençoar a nossa vida. Vamos abrir outro texto. Isaías 43, versículo 25. Olha o que Deus vai dizer para você, irmão. Isaías 43, versículo 25. Eu mesmo sou o quê? O que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. O Senhor está dizendo para nós hoje, irmãos, se você realmente fizer aquilo que Ele quer que você faça, que você ame o seu próximo como a si mesmo, perdoe o seu irmão, Ele não vai mais lembrar das tuas transgressões. Ele vai apagar. Mas você precisa entender que você tem que fazer a sua parte. Você não pode deixar essas coisas continuarem na sua vida. Se você hoje entendeu e identificou algumas coisas na sua vida aí que você precisa exercer o perdão, exerça já, em nome de Jesus. Existe uma promessa para nós, mas a promessa só vai ser alcançada por aqueles que realmente quiserem ser discípulos de Jesus. Amém? Eu queria orar, mesmo se elas não vieram aqui hoje, mas eu queria orar pelas nossas casas de paz. Existe uma casa de paz lá em São Paulo que está recebendo a nossa oração também. Dona Lourdes, seu Nelson. Existe a família da Thalita e do Léo, né? E existe a Dona Rosângela e o seu Alfredo. Irmãos, você já reparou que eles estão sofrendo ataques? Então você não pode se conformar com isso. Você tem que orar pelos seus irmãos. Orar pela misericórdia de Deus na vida deles. Vamos estar de pé? Hoje nós vamos orar para que eles encontrem em Cristo o perdão para as suas vidas. Para que Deus unja não só essa chave do perdão, mas unja cada um na sua mente, nos seus corações. Senhor, nós chegamos diante da Tua presença, Pai, e queremos clamar a Ti por essas pessoas que permitiram que as suas casas fossem abertas, Senhor. Nós não queremos, Senhor, nos conformar com os ataques do maligno, mas nessa hora, Senhor, nós nos levantamos diante de Ti como igreja, como exército do Senhor nesse lugar, e queremos repreender e paralisar toda a ação de Satanás e seus demônios contra essas pessoas. Te pedimos, Senhor, que Tu venha
Dá ordem aos teus anjos de grandeza maior para estarem se levantando em favor da dona Lourdes, do seu Nelson, lá de São Paulo, Senhor, da dona Rosângela, do seu Alfredo, Senhor, também da Thalita e do Fábio e seus filhos. Senhor, que essas pessoas sejam alvos do teu amor e que nenhuma interferência de Satanás venha impedi-los, Senhor, de continuar a caminhada para a qual estão sendo chamados, Senhor. Que os teus anjos, Senhor, estejam se colocando ao redor deles agora. Senhor, guardando essa família. E que tu venha agora com a tua unção do perdão, Senhor, e derrame sobre cada um deles. E eles sejam de tal forma impactados, Senhor, por esse perdão, que eles consigam agora, de hoje em diante, Senhor, perdoar também aqueles que têm os ofendido, Pai. Te louvamos, Senhor, por essa igreja, te louvamos por cada pessoa que faz parte dessa igreja, pelos irmãos, pelas irmãs, Senhor, e te pedimos também que tu venha nos guardar e nos abençoar, Senhor. Coloca, Senhor, os teus anjos também ao nosso redor. Ensina-nos, Senhor, a perdoar os nossos irmãos. E nos ensina, Senhor, a andar segundo a tua vontade, Pai. Fica conosco durante essa semana. Estende a tua mão sobre nós. Dá-nos a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor. E, Senhor, nos ajuda, Senhor, a caminhar segundo o teu querer para as nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe. Deus guarde a sua vida durante todos os dias. Em nome de Jesus. Graça e paz.